Olá pessoal, seja bem-vindo aí para mais uma aula de sistemas frigoríficos. Nesse próximo tema aqui, nós iremos abordar a questão dos fluidos refrigerantes primários e secundários, né? Que agora nessas próximas etapas aqui a gente começa a ver os componentes. No geral temos os 4 componentes básicos: evaporador, condensador, compressor e válvula de expansão. Só que ao mesmo tempo temos outras partes do sistema e o fluido refrigerante representa uma parte significativa aí do nosso sistema e ele que vai garantir muitas vezes nossas condições de melhorias e outros aspectos que são interessantes no nosso ciclo termodinâmico, porque no geral a gente está vendo a parte termodinâmica que entra uma parte mais técnica, ok? Então, como conselho aqui, o livro do Refrigeração Industrial, o livro do Stoker, ok? O capítulo 12 ele trata especificamente de fluidos refrigerantes. A mesma coisa o capítulo 5 também do livro do Stoker, Refrigeração e Ar-Condicionado. E também existem algumas notas de aula que eu vou deixar para vocês poderem entender com mais propriedades, né? Uma leitura aí complementar ao que vai ser dito aqui em aula, ok? Então, como que nós vamos dividir o assunto? Eu vou falar um pouquinho em introdução e história, posteriormente algumas classificações e nomenclaturas desses fluidos refrigerantes, dando mais em conta, né, o que nós utilizamos na prática, falar um pouquinho de alguns efeitos ruins dos fluidos refrigerantes, ok? Que ocasiona degradação ambiental, fatores que determinam a escolha de um bom fluido, ok? Falar um pouquinho do retrofit e fluidos secundários, ok? Então, o que é um fluido refrigerante? No geral, são substâncias, ok? Que podem ser puras ou misturas, empregadas como veículo térmico, né, de transporte térmico na realização do ciclo termodinâmico, ok? No nosso caso aqui, o ciclo termodinâmico, a compressão a vapor, embora também temos fluidos refrigerantes operando, né, que daí seriam misturas operando no ciclo de absorção, ok? Então, a grosso modo é um fluido, ok? Então, a histórico, né, uma coisa bem rápida, né? Os primeiros fluidos refrigerantes que nós temos conhecimento de uso, pelo menos na época moderna, é o éter etílico, ok? Utilizado em 1834. Já aproximadamente entre 1880 e 1920, mais nessa virada aqui, se utilizavam alguns outros tipos de fluidos refrigerantes de fácil acesso, como o R717, cloreto de metil, o propano, ok? Só que nessa virada aqui, inicialmente o compressor era acionado por um ciclo mecânico, ok? Por combustão. Na inserção desses sistemas dentro das áreas domésticas, em lugares fechados, começou a ocorrer diversos tipos de acidentes, ok? Seja por intoxicação ou explosão. Então, no caso da amônia, intoxicação não certa, o propano é a questão da explosão. Então, muitos desses fluidos refrigerantes tiveram que ser, não vou falar banidos, mas ocorreu uma diminuição do seu uso, ok? Entre 1930 e 1940, começou a era dos clorofluorcarbonos, ok? Que o melhor representante deles aqui é o R12, clorofluorcarbono, que ele tem um átomo de cloro, um átomo de flúor e depois os carbonos, ok? Foi a época de ouro para fazer essa modificação desses fluidos perigosos dentro do ambiente. Esses CFCs eles tinham excelentes propriedades termodinâmicas, muitos deles não eram tóxicos, ok? E também, em muitos casos, não eram explosivos. Só que a partir disso, né, na década de 50, começou o desenvolvimento de outros fluidos refrigerantes, que é uma diminuição do cloro, tá bom? Então, o hidrogênio, o cloro, o flúor e o carbono, ok? Então, os átomos CFCs, que eram quase totalmente compostos de cloro, começaram a ser retirado esse cloro e deixaram o hidrogênio.
E dentre os principal representante desses daqui é o R22, que ainda é utilizado, mas como vão ver aí para frente, em 2030, seu banimento vai ser quase por completo no Brasil, ok? A gente vai entender o porquê. O que aconteceu, né? Houve um desenvolvimento dessa primeira classe dos fluidos, que eram os clorofluorocarbonos, ok? Na década de 50, o desenvolvimento dos hidroclorofluorocarbonos, só que em 74 percebeu-se que os CFCs, por causa do cloro existente, potencializava a degradação do ozônio, ok? Então, em 1987, o Protocolo de Montreal resolveu, né, fazer uma eliminação dessas duas classes de fluidos refrigerantes. Mas é uma eliminação por completo já de início? Não. O que foi feito foi estabelecer datas, épocas, onde esses fluidos começariam a ser reduzidos no mercado, certo? Acabaria-se a produção ia diminuindo e depois, posteriormente, eles tinham que ser substituídos, né? Nesse protocolo. O Brasil foi um dos assinantes desse protocolo. Já em 2010, os CFCs foram totalmente banidos, certo? Então não existe mais equipamento o R12. A nossa antiga o RU, o restaurante universitário, utilizava um sistema que trabalhava com R12, ok? E foi feita a substituição. Já os HCFCs ainda eles estão em uso, mas está ocorrendo a diminuição gradativa da quantidade, né, possível de ser comercializada. Então esses fluidos, a grosso modo, né, cada país definiu sua meta, mas o Brasil definiu que em torno de 2030 os sistemas deveriam ser trocados totalmente, não existindo mais fluidos HCFCs por causa dessa necessidade da camada de ozônio, ok? Por causa desses danos ambientais aqui. Tanto que esse protocolo de Montreal foi um divisor de água para a indústria de refrigeração, né? Porque como que houve a necessidade de troca, houve um desenvolvimento de pesquisa muito grande na tentativa de descobrir novos tipos de fluidos e se adaptar também sistemas antigos para substituição. Ao invés de trocar todo o maquinário, às vezes compensava trocar uma parte ou outra somente do maquinário, ok? Então o R12 foi substituído, né, totalmente em 2010, ok? Foi retirado, e os HCFCs, no caso do Brasil, até 2030, ok? Então, o que acontecia? Muitas vezes, o que o pessoal fez, né? Eu tinha um sistema que operava com R12, ao invés de trocar todo o meu sistema, eu fazia trocas parciais no meu equipamento, por exemplo, no trocador, no evaporador, para que eu não tivesse que trocar todo o sistema, principalmente sistemas que acabaram de ser adquiridos ou que ainda existe a possibilidade de uso, ok? Esse tipo de situação a gente define como que é um retrofit do sistema de refrigeração industrial, ok? Seguindo essa sequência, né, houve uma reunião em 1992 avaliando as questões da mudança do clima, né, onde o principal causador da mudança é o efeito estufa, ok? Ocasionado pelo CO2. Só que outras fontes, né, de fluidos também produzem o efeito estufa, talvez em menor ou maior grau em relação ao CO2, mas produzem. Alguns fluidos refrigerantes, embora a quantidade seja pequena, eles têm um efeito de efeito estufa muito maior do que o CO2. Então, foi assinado depois de 97 o protocolo de Kyoto, certo? Para a redução da emissão desses gases, ok? Dentro desses gases aqui existe alguns CFCs, tá bom? E existe também uma outra classe de fluidos que foram desenvolvidos nas últimas décadas aqui, que embora eles não degradassem a camada de ozônio, eles têm uma peculiaridade, né? Um agravamento devido a esse efeito estufa. Embora sejam poucos, né? A emissão seja pouca, o efeito deles, em comparação ao CO2, é bem maior, ok?
No geral, como que nós fazemos então as classificações dos nossos fluidos refrigerantes? Então a gente tem os hidrocarbonetos halogenados, tá bom? Que se eu não estiver enganado é o cloro, flúor e o bromo, ok? A gente tem os hidrocarbonetos puros, que a gente já conhece, metano, propano, isopropano, ok? Temos os compostos inorgânicos. Posteriormente, temos duas classes de misturas, as misturas azeotrópicas e as misturas não azeotrópicas. No caso das misturas azeotrópicas, normalmente a gente não percebe durante a mudança de fase, líquido-vapor ou vapor para líquido, a existência, né? Que se eu tiver uma mistura, na hora que eu estou fazendo um processo de aquecimento ao longo do tempo, tá bom? Eu percebo que vai existir em tese duas retas, isso aqui. Em uma dessas retas aqui, né, que a temperatura está constante, é que uma das misturas está entrando em ebulição. E posteriormente, a segunda mistura, ok? Porque elas têm pontos de ebulição diferentes, no caso de misturas. Só que isso para misturas não azeotrópicas. No caso de misturas azeotrópicas, existe uma concentração perfeita dessas misturas, em que, ao promover a mudança de fase, a gente veria a mudança de temperatura, só que a gente veria a temperatura constante e, posteriormente, o aumento da temperatura, ok? Então, a gente não consegue definir porque a gente só tem uma única temperatura. Então, as duas substâncias se comportam como se fosse uma única substância, né? Os processos de destilação ou ebulição, condensação são difíceis de se alcançar por causa disso, ok? Isso ocorre com a água e com o álcool a uma determinada concentração próximo de 98%, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então vamos aqui um pouquinho mostrar essa classificação das nossas misturas. Então, os hidrocarbonetos halogenados, na verdade, são átomos de moléculas, vamos dizer, de hidrocarbonetos, onde eu tenho os halogênios cloro, flúor ou bromo, né? Eu falei cloro lá, não, tá certo. Então os átomos podem não aparecer, tá bom? O hidrogênio. Então eu tenho três partes dessa sigla, onde a primeira parte da sigla eu denomino a quantidade de carbono menos 1, então seria C menos 1, tá bom? A segunda parte seria o número de hidrogênios mais 1 que existisse, e a terceira parte eu pego o número de moléculas de flúor, tá bom? Normalmente a tendência é de colocar um R aqui na frente. Então segue essa nomenclatura, C menos 1, H mais 1 e a quantidade de flúor. Então se eu pegar aqui o tricloro, mono, fluorometano, ele tem um átomo de carbono, então R, 0, tá bom? Ele tem nenhum átomo de hidrogênio, tá bom? Só que é hidrogênio mais 1, e ele tem um átomo de flúor. Então eu posso tirar essa nomenclatura e escrever isso daqui como R11 ou, como alguns preferem, um CFC11. Por quê? Está indicando que é um cloro-flúor-carbono. Ele tem cloro, flúor e carbono. Então, o monoclorofluor de metano seria o nosso R22. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1. Menos 1, R, 0. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 1 mais 1, 2. Quantos átomos de flúor? 2. Então seria meu R22, ok? Só que pela existência do hidrogênio, ele já está sendo... Eu estou tirando um átomo possivelmente de cloro, tá bom? Se a gente olhar isso aqui para cá, eu estou tirando um átomo de cloro, estou adicionando um átomo de flúor e um átomo de hidrogênio, ok? E assim sucessivamente para outros tipos de fluidos. Nesse caso aqui, HFC seria somente hidrogênio, flúor e carbono, tá bom? Então, o R134A é um HFC. Então, vocês lembram que nós falamos, né, que a degradação da camada de ozônio ocorre pelos átomos de cloro. Então, se a gente perceber o R134A, possivelmente vai ter um pequeno efeito na degradação da camada de ozônio, ok? O R22 possivelmente vai ter um efeito intermediário e o R11
por existir quase 3 átomos de cloro, vai ser um dos piores aqui existentes, ok? Então, os CFCs, o clorofluorcarbono, HCFC são os hidrogênios clorofluorcarbono, diminuição de cloro, ok? E o HFC seriam átomos que eu fiz uma eliminação do cloro, ok? Já os hidrocarbonetos puros, a gente faz a seguinte nomenclatura para eles, ok? A gente utiliza R, ok? Mais o número de hidrogênio, segue a mesma regra de designação dos hidrocarbonetos halogenados, até o número 300, ok? Então, R, número de carbonos, 1, menos 1, 0. Números de hidrogênio, 5. Aliás, hidrogênio, 4 mais 1, 5. Números de átomos de flúor, 0. Então, se torna o R50. E sabendo que é um hidrocarboneto puro, a gente utiliza HC, ok? Para identificar isso daqui. O mais interessante aqui para nós é o R290, que vem sendo aí uma modificação da indústria, né, para retirada dos CFCs, HCFCs e o HFC. É uma mudança, ok? Mas, professor, propano é um gás que é explosivo. Bem, ele é explosivo em determinadas concentrações no ar, ok? Então, o que o pessoal tenta fazer é diminuir a massa de fluido que vai existir dentro do nosso sistema, ok? E, posteriormente, com classes acima de 300, né, já ocorre uma modificação que eu acho que não tem tanto interesse para nós. No caso dos compostos inorgânicos, ok? A gente utiliza, né, ou série 700 ou a indicação do número 7 no início e posteriormente o peso molecular, ok? Então, se eu pegar a amônia, se eu não estou enganado, isso daqui vale 13, não, nitrogênio vale 14, né? Mais 3 hidrogênio, 700. Então, o peso molecular da amônia é 17, mais R, 717, que é indicar amônia, ok? No caso da água, o peso molecular da água é 18, então R, 718. O dióxido de carbono é o R744. O dióxido de enxofre é o R764. E o ar, por ter um peso molecular próximo de 28, utiliza ele, né, como uma substância, um fluido, que a gente define como R728, ok? Então, se a gente perceber alguns fluidos que antigamente não eram utilizados por características, hoje estão sendo utilizados, como o R744, que muitas pesquisas vêm, né, verificando a possibilidade novamente do uso desse fluido, e a amônia, que embora tenha uma certa toxicidade, né, ela apresenta como um ótimo fluido refrigerante, ok? Então, o que o pessoal faz é tentar, ou pelo menos faz todo um protocolo de segurança para o uso de amônia. Então, todo o sistema é quase separado da planta, ok? Ou tende a ser assim. No caso das misturas azeotrópicas e não azeotrópicas, se eu pegar aqui concentração de um dos fluidos, tá bom? Então, aqui eu só tenho um dos fluidos e aqui eu tenho 100% do outro. Aqui eu teria a temperatura de mudança de fase. Se eu adicionar uma concentração X, eu perceberia essa curva aqui, tá bom? Essa mudança aqui. Então, eu teria um ponto de mudança aqui, tá bom? E depois um outro ponto de mudança logo acima. Só que existe uma concentração onde a mistura ela sempre vai ter a tendência de ser azeotrópica, ou seja, eu não vou conseguir definir se é uma substância, uma mistura ou uma substância pura, porque ela sempre vai ter uma mesma temperatura de mudança de fase. Se a gente pegar aqui, né, o R502, ele é uma mistura entre o R115 e o R22, em uma taxa de 51,2% de concentração máxima de um e 48,8% concentração do outro. Qualquer mudança nessa concentração para cá ou para cá, essa mistura azeotrópica se torna não azeotrópica, ok? Então, o que nós percebemos, né? Na questão de misturas azeotrópicas, ali entre sólido e mudança de fase de sólido para líquido, a gente percebe essa mudança. Só que agora, no momento que ocorre a evaporação ou condensação,
é como se eu tivesse um único fluido, tá bom? No geral, as misturas eutrópicas são definidas como a série 500, ok? Então, se eu ver um R500 alguma coisa, eu sei que é uma mistura azeotrópica. Então, eu posso ter misturas de 2 elementos ou até mais, ok? Então, aqui eu dou um exemplo do 502 e o 507A. Já no caso das misturas não azeotrópicas, né? Eu vou ver, na hora que está ocorrendo mudança de fase, né, mudanças da temperatura. Então, o que a gente vai ver é uma coisa, acho que, se eu não estiver enganado, é o approach, que é uma variação de temperatura que vai existir dessa mudança de fase. O que o pessoal tenta fazer é que esse approach seja o menor possível, né, essa variação de temperatura durante a ebulição dessas duas misturas, ok? Normalmente, a série 400 são definidos como as misturas não azeotrópicas, ok? Professor, não. Por que o pessoal faz essas misturas? Para tentar conseguir as melhores qualidades do fluido, tá bom? Ou desses fluidos que fazem parte da mistura. Então, o que nós falamos lá anteriormente, só fazer um comentário geral. Pessoal, o que eu preciso que vocês saibam? Fazer classificação de misturas de hidrocarbonetos, tá bom? Até a série, até o R300 alguma coisa. O hidrocarbonetos halogenados, que é o mais importante. Os inorgânicos, que é R700 alguma coisa, tá bom? Se eu ver o R500 alguma coisa, eu vou saber que isso daqui é um azeotrópico. E se eu ver o R400 alguma coisa, eu vou saber que é não azeotrópico. No geral, é esse tipo de conhecimento que eu acho que é mais necessário nós termos. Se vocês vão trabalhar na área, vocês vão acabar decorando o nome de fluido e saber até essas composições aqui. Eu já não sei de cabeça, tá bom? É o que eu preciso falar para vocês. No caso da depladação do ozônio, o que acontece? Na alta atmosfera, eu tenho o oxigênio, tá bom? Devido à irradiação do Sol, esse oxigênio ele se quebra, né? Os raios ultravioletas, ele se quebra, né? E o oxigênio vai formando as moléculas de ozônio. Por causa dessas moléculas de ozônio existentes em uma determinada concentração, eles barram a radiação ultravioleta que vem do Sol, tá bom? Só que o que acontece com o cloro? O cloro simplesmente ele trava essa formação, ok? Em geral, o cloro se liga com uma molécula de ozônio, tá bom? E forma uma molécula de oxigênio. Posteriormente, ele reage novamente, formando outra molécula de ozônio. Se eu fosse olhar, o cloro acaba sendo um catalisador, né? Que ele vai ficar lá na atmosfera superior, degradando essa camada de ozônio e permitindo a entrada, posteriormente, tirando esse filtro, ok? Então, esse é o lado ruim da degradação do ozônio. Então, átomos, ou pelo menos fluidos aerosóis de CFCs ou HCFCs que tem o cloro, ele vai ter um tempo de vida útil até ele voltar. Então, nesse tempo que ele fica aqui, ele vai ocasionando a degradação do ozônio, ok? Então, a tendência no primeiro momento do ozônio foi por halogênios puros, misturas binárias, tá bom? Por isso que então a gente tem as misturas eutrópicas e não eutrópicas. Alguns refrigerantes naturais, como o CO2, perfeito? Então foi feito uma tentativa disso aqui. Só que num primeiro momento o pessoal resolveu diminuir a quantidade de cloro, né? Que era o caso do R22. Só que o R22 já está com sua vida útil contada, tá bom? Até 2030 ele já vai parar de ser comercializado no Brasil. Tanto que acho que não é mais permitido a produção de R22. Então, a possibilidade é de troca pelos HFCs, ok? Só que agora existe um outro porém. É o caso do efeito estufa. Então, o Sol ele emite ondas para a Terra, né? De radiação para a Terra. Isso daqui tem um determinado comprimento de onda, que são ondas pequenas, e ele passa a camada superior da atmosfera. Ao chegar na Terra, ela aquece, né, e emite novamente ondas de radiação para a atmosfera. Só que essas ondas, no geral, têm comprimentos
longos, né? Está mais ali perto do infravermelho. Então, boa parte dessa irradiação tende a voltar para a Terra e essa energia fica acumulada aqui. Então, a tendência é causar um aumento progressivo da temperatura dos gases existentes na atmosfera, ok? No geral, quem mais produz esse efeito estufa é o CO2, ok? Tanto que o efeito estufa existe na Terra, e se não fosse pela existência dele, a temperatura da Terra teria em torno de menos 20 graus Celsius. Então, como a gente tem um pequeno efeito estufa, a gente consegue esse aumento de temperatura e que permite a água ficar no estado líquido a maior parte do tempo. Só que esse aumento de temperatura, né, que a gente vem apontando ao longo do tempo, por causa da questão dos gases do efeito estufa, porque essa barreira está se aumentando e está segurando mais a irradiação, tende a aumentar a temperatura na superfície. E isso pode ocasionar mudanças no ecossistema e mudanças climáticas, que a gente já vem notando, ou pelo menos as pessoas vêm comentando que elas ocorrem. O efeito estufa é ruim? Não. Só que essa mudança de efeito estufa, ela ocorre naturalmente na superfície da Terra, ok? E a Terra ela tende a voltar para um equilíbrio, só que esse equilíbrio está sendo desajustado, ok? A Terra já passou por períodos de efeitos estufas maiores, ok? A Terra já entrou em períodos glaciais, onde se tornou uma bola de gelo, pelo menos o que nos diz aí algumas pesquisas, e por atividades vulcânicas, né, sendo expelido bastante gás CO2 na atmosfera, a Terra voltou a ter temperaturas maiores e esse gelo aí derreteu, ok? Só que essa mudança drástica tende a ocasionar, né, nem todos os seres vivos estariam aptos para essa mudança, né, se adaptar a essa mudança, e isso é um dos perigos que pode ocorrer. A vida na Terra vai desaparecer? Possivelmente não, mas possivelmente as formas de vida como nós conhecemos e até a raça humana sofrem sérios riscos de extinção, ok? Então esse é o grande perigo. O efeito estufa é facilmente visto, né, em câmaras, ou pelo menos em ambientes onde a gente, né, que a gente chama câmara de estufa, onde a gente tem uma superfície totalmente envidraçada, onde as ondas curtas entram, mas as ondas longas elas não conseguem sair, tá bom? Então aqui é o comentário que eu fiz para vocês, né? Então o grande perigo, né, que as atividades humanas estejam acelerando esse processo, ok? Para indicar a questão do efeito estufa e da depredação do ozônio, a gente dá o nome de ODP e GWP. ODP é a depredação do ozônio e o GWP, né, é o aquecimento global. No caso da depredação do ozônio, o nosso fluido que é levado como referência é o R11 e ele vai obter o valor de 1, tá bom? E no caso do GWP, o nosso potencial é o CO2, que vai ter o valor de 1, tá bom? Então aqui eu tenho vários tipos de fluidos, né? CFCs, HCFCs, HFCs e os refrigerantes naturais. Então no caso do R11, se a gente notar, ele tem um ODP de 1 e um GWP 4.680, ou seja, ele tem um potencial 4.680 vezes maior de ocasionar o efeito estufa do que o CO2. Só que o R11 está em uma concentração muito menor que o CO2, ok? Antigamente eles eram usados em chillers centrífugos. Se a gente pegar aqui o R12, que era muito utilizado em refrigeradores antigos, ele também tem um ODP próximo de 1, certo? E um GWP bem grande, ok? Se eu já agora começo a pular aqui para os HCFCs, vocês percebem, né, que a retirada de cloro reduz significativamente a questão do ODP, mas a gente tem aqui a questão do GWP, né? Bem menor que alguns aqui, mas eles têm esse efeito de aquecimento, ok? E uma segunda vez aqui, os HFCs, a degradação do ozônio se acabou a ser pequena. Só que em comparação, eles têm um GWP que acabam sendo relativamente altos, tá bom? Então aqui que entra a questão que às vezes o pessoal em um outro momento quer também retirar os HFCs.
Então, como os fluidos aí naturais que a gente poderia estar utilizando é o próprio CO2. O ruim do CO2 são as pressões que ele atua, a amônia, tá bom? E o propano. Tanto que o propano já é utilizado em alguns sistemas de refrigeradores atuais, onde o pessoal tenta, igual eu comentei anteriormente, reduzir a quantidade de massa que tem dentro do sistema. Então não pode ser um sistema volumoso, ele tem que ser bem compacto, para que se ocorra vazamento, esse vazamento normalmente eles consideram ali um espaço, que essa massa vai se dispersar, mas a concentração ainda não é suficiente para ocasionar uma ignição, ok? Então, quais são os fatores de escolha? Existem vários fatores de escolha de um bom fluido refrigerante. Dentre as propriedades térmicas, né? O calor latente de evaporação e condensação relativamente alto, tá bom? O que isso aqui vai significar para nós, né? Se eu tenho uma massa, se a gente vê lá, a carga térmica é igual a massa do fluido vezes o efeito frigorífico. Normalmente o efeito frigorífico está atrelado a essa carga latente, né? Não é esse valor, mas ela está atrelada. Então, se eu tenho um efeito frigorífico alto, né, por uma mesma carga térmica, a vazão do fluido pode ser menor, a vazão máxima. Sendo uma vazão máxima menor, não é única dependente, tá bom? Em tese, eu poderia utilizar equipamentos e tubulações menores, ok? Também uma alta densidade no estado vapor, tá bom? Isso aqui permitiria, né, na hora que eu estou indo lá para a vazão máxima e dividir aqui pela densidade, se a densidade aqui for alta, a minha vazão volumétrica vai ser menor. Nosso compressor, ele vai, né, pelo menos os compressores, a gente está vendo vazão volumétrica. Calor específico, né, baixo no estado líquido. Para quê? Quando a gente olha lá nosso diagrama, pH, ok? E aqui está nosso parte. Nessa parte aqui eu quero que ele esteja como líquido, né, rapidamente e ocorra o máximo de subresfriamento possível. Então eu tendo um CP, um calor específico, né, e alta pressão baixa, eu consigo fazer uma maior variação de temperatura, ok? Uma outra coisa também atrelado aqui ao compressor é a razão de pressão, entre a pressão que eu uso no condensador e a pressão que eu uso no evaporador. Se essa razão de pressão é baixa, a gente vai ver depois um termo lá que a eficiência volumétrica de compressão, ela também tende a ser baixa. Se essa razão de pressão tende a ser alta, essa eficiência volumétrica do compressor tende a ser menor. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu pegar aqui, vou descartar. Vou pegar isso aqui, vou jogar para cá e vou explicar dessa forma. Eu já vou explicar uma coisa lá no compressor que existe, que é o seguinte. O compressor, quando ele está funcionando, aqui está a parede, eu vou pegar um compressor alternativo, tá bom? O recíproco. Então aqui está meu êmbolo e aqui está meu conjunto do virabrequim, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um espaço aqui que sobra uma parte do gás, eu tenho uma válvula aqui e uma outra válvula aqui. Então, na hora que isso daqui começa a descer, essa válvula aqui que está lá no evaporador, ela não abre, porque eu tenho um resquício de pressão do condensador que foi jogado. Então, essa válvula precisa descer, né? Esse êmbolo precisa descer, e no momento que ele desceu aqui, essa pressão aqui interna ficou menor que a pressão do evaporador, essa paleta tende a abrir, tá bom? Então, se eu fosse olhar, né, vamos supor que ele descesse até aqui. Nessa parte aqui é o momento que ele abre. Então, ele vai aspirar somente isso aqui, ó, ok? E, posteriormente, na hora que ele chegou aqui, essa paleta aqui fecha e a outra vai abrir? Não, ela vai abrir depois num outro momento aqui para cima para jogar o gás, tá bom? Mas o que foi aspirado realmente foi isso aqui. Se essa razão de pressão tende a aumentar, o que acontece? Esse ponto onde a paleta vai abrir, ela tende a ficar muito mais para baixo, vamos dizer aqui. Então, o que eu estaria aspirando no meu compressor, né, seria somente esse volume que estaria vindo lá do evaporador. O restante do tempo foi para normalizar a pressão interna. Então, se essa razão de pressão for muito alta, o que vai acontecer? Essa abertura dessa paleta aqui vai acontecer muito mais tarde e ele vai aspirar pouco gás lá do evaporador, tá bom? Então, essa eficiência volumétrica
essa eficiência volumétrica do compressor se dá por causa disso. Então, se a razão de pressão é baixa, eu devo ter falado errado lá, a eficiência volumétrica é alta. A eficiência volumétrica é quanto aspirou sobre quanto volume máximo poderia ser aspirado. Se eu aumento essa razão de pressão, essa eficiência volumétrica diminui. Para eu contornar isso daí, eu tenho que aumentar a rotação do motor, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, pessoal, a pressão do condensador, né, a pressão lá em cima, ser baixa, né, ela não sendo alta, é bom porque eu posso reduzir a espessura dos dutos, né? Então, como eu estou aqui, meu duto, eu tenho uma alta pressão aqui interna, então tem que ter uma espessura maior da minha tubulação do meu sistema, que senão vai ocorrer abertura, né? Esse sistema aqui não vai aguentar essa força de cisalhamento. Mesma coisa, né? A pressão do evaporador tem que ser maior que a pressão atmosférica onde eu vou trabalhar. Porque se ocorrer, né, furos ou fissuras no meu sistema, pode entrar ar atmosférico para dentro da linha. E o ar atmosférico tem vapor d'água. Esse vapor d'água pode se condensar, vai se condensar e muitas vezes pode se solidificar dentro do meu sistema, né, parando, travando ele. Uma outra coisa também é ter uma condutividade térmica no estado vapor e até líquido alta, por quê? Para melhorar o coeficiente de transferência de convecção no estado de vapor, que permite trocadores menores. Uma baixa viscosidade, para não dar perda de carga, tá bom? Ter temperatura de congelamento inferior à temperatura do ciclo. A água é um fluido refrigerante, só que a temperatura de congelamento, né, que ela tem ali é próximo de 0 graus Celsius, ok? Então, ela pode ser utilizada como fluido refrigerante, mas abaixo disso aqui ela vai se solidificar. Normalmente não ser inflamável, nem explosivo, ser quimicamente inerte, né? Você tem um grau de compatibilidade com todos os equipamentos internos do meu sistema para não degradar. Por exemplo, os anéis de vedação, os O-rings, um trabalho que eu estava fazendo, trabalho não, né? Um colega que estava trabalhando, ele percebeu que estava vazando toda hora o fluido refrigerante dentro da linha. Ele percebeu que esse fluido refrigerante estava atacando os anéis do O-ring, teve que ser feito a troca por outro material. Ser miscível com água, tá bom? Por que ser miscível com a água? Se a água entrar, a água consegue facilmente ser levada pelo sistema. Senão ela começa a ficar criando emulsões internamente. E não dissolver os óleos lubrificantes do compressor. Por quê? Nesse caso aqui, o óleo, se ele começa a ser dissolvido ou ser miscível com o meu fluido, eu tenho lá meu compressor, tá bom? Normalmente aqui eu tenho o cárter e um reservatório de óleo. Se o fluido, ele vai ter esse contato aqui com esse óleo aqui, ele começa a levar esse óleo aqui junto, né, para outras partes do sistema, esse nível de óleo decai e depois de um tempo meu compressor, que é um equipamento mecânico, começa a ter atritos maiores, ok? Ter boa estabilidade química, aguentar as variações de temperaturas e pressões impostas e não se degradar, né? Fluido refrigerante queima também, viu? Deve apresentar odor característico para evitar perdas, ok? Ter boa viabilidade econômica e disponibilidade comercial, não ser tóxico à saúde humana e não agredir ao meio ambiente, ok? Então, pessoal, aqui são as discussões que eu fui fazendo, né, das propriedades, né, minha condutividade térmica alta, porque normalmente meu coeficiente de transferência, o núcleo, né, é calculado, o coeficiente é inversamente. Então, se esse valor é alto, esse H aqui também tende a ser alto, tá bom? No caso da razão de pressão aqui, eu tenho aqui temperatura de mudança de fase e a pressão. Então, se eu vou trabalhar com um fluido, vamos falar, entre 20 graus Celsius e menos 20, tá bom? Eu vou traçar aqui uma reta aqui de pressão de 100 kPa, tá bom? Aqui, na verdade, eu peguei o 35. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, o R1, 2, 3, o R11. O R11, próximo de 35 graus Celsius, a pressão está levemente abaixo da atmosfera. Se ele for trabalhar a menos 20, ele já não é aconselhável, tá bom? Por quê? A pressão dele está abaixo da pressão atmosférica. A mesma coisa ocorre com o 2, 3. Só que se eu já pego o R12 a trabalhar a 35 graus Celsius, a pressão dele estaria em torno de 1000, tá bom? E se eu pegar aqui e descer
coloco o R11, onde está aqui meu R11? R12, tá bom? O R12 está aqui, ó. Então seria alguma coisa aqui próximo, né? Então ele consegue trabalhar até de forma satisfatória o R12. Aqui eu vou supor que seja próximo de 180, tá bom? Então o R12, você vê aqui o menos 20 e 35, a razão de pressão dele aqui vai ser 10, já não é interessante. Mas se ele trabalhasse, às vezes, vamos dizer, com fluido de geladeira, que está próximo de menos 10, né? Essa razão de pressão aqui já cairia para 3 ou 2. Não, desculpa, 3, ok? Se a gente olhar aqui. Ou 4 em determinadas situações. Então, ele é bom, né? O R12 seria bom para se trabalhar com fluidos com temperaturas não tão inferiores a 0 graus Celsius, ok? Então, um fluido aí utilizado bastante na indústria de refrigeração, nessa baixa refrigeração. Só que se eu pego agora, vamos pegar aqui, né, a amônia. Então estaria aqui, né, a temperatura do condensador. Se eu pego a amônia, também está próximo de 1000. Só que a amônia, se vocês olharem esse tracejado, eu consigo chegar, ó, vamos pegar aqui o 200, tá bom? Para a razão de pressão não ser tão alta. Eu consigo trabalhar até menos 25, tá bom? Sem tanto erro. Posso trabalhar com até próximo de menos 40, tá bom? Só que possivelmente a razão de pressão vai ser muito grande, né? Então daí eu vou ter que ter ciclos com vários estágios. Mas a amônia, para se trabalhar até menos 20, ela é excelente. Tá bom? Por isso que a amônia é utilizado aí na indústria de refrigeração industrial, ok? Se a gente pega o R404, ele tem uma característica muito similar também à curva da amônia, tá bom? Só que esse preço aí, a gente paga esse preço aí na questão do ser uma mistura azeotrópica. É mais difícil ter essa mistura, ok? Se a gente olhar o 290, ó, ele pode trabalhar até menos 40. Tá bom? Ele tem uma característica excelente aqui, ó, muito similar quase à amônia, ok? Então isso aí, ó. Eu vou pegar o R13, tá vendo? O R13 aqui, a pressão dele seria gigantesca, então ele já era desclassificado por causa dessa pressão excessiva no condensador. Então, aqui que está interessante essa razão de pressão e também a região de trabalho, por exemplo. O R12 eu posso trabalhar aqui com ele, né? O R12, ó, aqui é o R22 também, né? Ele estava aqui. O R12 eu poderia trabalhar até pressões em torno de menos 20, tá bom? E assim vai essas leituras aí dos gráficos. Outras coisas também, né? Metais. Os halogênios, né? Normalmente apresentam compatibilidade com a maioria dos metais, porém não é aconselhado com ligas que apresentam porcentagens significativas de QMG, não sei se é manganês ou magnésio, tá bom? No caso da amônia, sempre eu tenho que utilizar aço. Se eu utilizar cobre, latão, né, e outras ligas que saiam de uma dessa aqui, vai ocorrer reação química. Então a questão da amônia é ter que usar trocadores de aço, ok? É difícil trabalhar com aço quando a gente compara com o alumínio ou o cobre. Isso aqui é uma pergunta básica, né? Nunca se usa amônia em trocadores de cobre. Os elastômeros, né, que normalmente são os O-rings, verificar se não ocorre essa degradação. E às vezes, né, o cloro, quanto mais a presença de cloro no refrigerante, isso antigamente, mais ele vai reagir muitas vezes com esses vernizes e o plástico. O verniz é por causa do material de revestimento do motor elétrico, tá bom? Então isso aqui sempre consultar fornecedor. E o óleo do compressor é a mesma coisa. A outra coisa aqui no fator de escolha é a questão da toxicidade, tá bom? Toxicidade e inflamabilidade. Então, o que o pessoal faz é classificar A, são grupos que não apresentam toxicidade, B, tem sinais de toxicidade. E dependendo agora da inflamabilidade, tem o classe de 1 a 3. 3 tem alta inflamabilidade e 1 tem inflamabilidade não observada. E a classe 2, dependendo da concentração, ele pode ser inflamável. Ok? Então eu vou pegar aqui como exemplo o R290. Tem aqui o R290? Tem, ó, tá aqui. Ele está como um A3. Mas o pessoal, né, começou a limitar essa quantidade de massa por causa da inflamabilidade. Tá bom? Vamos pegar a amônia. A amônia é o R717. Está aqui, ó. Classe B, evidente toxicidade. E 2, dependendo da concentração, a amônia pode explodir o ambiente, né? Ou pelo menos pode propagar fogo.
ok? O R22, que era um excelente gás aí que está sendo retirado. Ele tem todas as características boas. O ruim é a degradação da camada de ozônio e a questão do efeito estufa, tá bom? 134A, mesma coisa, ok? E assim a gente vai verificando outros tipos de fluido existentes. Minha pergunta é, existe um fluido refrigerante que atende todas essas exigências? Não, tá bom? Infelizmente não. O fluido refrigerante adequado, né, o melhor adequado, é o que reúne a maior quantidade de números possíveis de boas qualidades para um determinado fim, tá bom? Então, se eu for usar, né, que a gente divide aqui, né, as regiões de trabalho. Então, por exemplo, para climatização, as temperaturas, né, do evaporador chega, vou jogar aqui 0 graus Celsius, mas não chega a isso aqui, tá bom? 10 graus chega a 8 graus Celsius, em torno disso aqui, lá no evaporador, certo? Então, tem uma classe de fluido que é excelente para trabalhar na climatização. Para refrigeração doméstica, eu tenho uma outra temperatura, às vezes chega a menos 5, certo? Refrigeração a menos 8 graus Celsius, é uma outra classe de fluido que eu vou utilizar. Vamos pegar amônia, menos 40 aqui ou alguma coisa, é uma outra classe ou classes de fluidos que eu vou estar utilizando, ok? Então cada um vai ter suas características de melhor se adaptar a uma linha de uso dentro da refrigeração, ok? Seja, vai ser usado para climatização, comercial, industrial, ok? E de criogenia ou algo similar. E o que eu estava falando lá, o retrofit, né? O retrofit é simplesmente olhar os equipamentos. Às vezes eu tenho equipamentos que ainda têm uso, só que o fluido dentro dele já não pode mais ser utilizado. Vamos pegar o caso do R22. Então, ao invés de eu trocar meu sistema, né, que o correto seria eu trocar meus equipamentos. Tá velho, tá lá, eu troco meu equipamento. Mas meu equipamento ainda tá bom. Só que tem determinadas partes do meu equipamento que eu vou precisar trocar para se adaptar ao novo fluido. Vamos pegar o R22, eu queria trocar ele para o R134A. Eu não sei agora se o gás ecológico é o 407A, tem que certificar, tá bom? Eu quero usar um desses daqui, tá bom? Então eu vou ter que fazer troca somente de um componente ao invés de comprar todo o sistema de climatização, tá bom? Então o retrofit normalmente é isso. Então aqui, ó, se a gente vê, né, o R11, a ideia era trocar por 1, 2, 3. O R12 é trocar por essa lista aqui, ó, tá bom? Que foi normalmente ser trocado por um 34A, que também já está saindo aí do mercado. O R22 é o 407A, que é o gás ecológico, o pessoal vê. Deixa eu procurar aqui, vou descartar e vou procurar aqui na internet. Gás ecológico refrigeração. É o 410A, tá bom? Então aqui, ó, para sistemas de ar condicionado, o que o pessoal está querendo é substituir ele por 410A, que é um blender, é uma mistura, e que é uma mistura não azeotrópica, que está na lista dos 400. Se for 500, é os azeotrópicos, tá bom? Daí ele fala aqui a questão, né? Está se trocando o R22, né? No caso aqui, chegar a zero em 2040. O R22 tem um alto grau de GWP, tá bom? Então seria a troca por esses dois fluidos aqui, ou esse aqui, o 410A, tá bom? Então aqui que entra daí o que o pessoal fala da utilização, ok? Então, na verdade é o 410A que o pessoal vende aí no mercado. Mas, professor, qual que é o lado ruim de utilizar as misturas, tá bom? As misturas ocorrem o seguinte, se ocorrer um vazamento no meu sistema de refrigeração, tá bom? O fluido vai sair. Nos outros sistemas, quando eu trabalho com mistura pura, normalmente o que o pessoal faz? Eu tento recuperar parte do meu fluido que está dentro do sistema, faço o conserto de onde está o vazamento, tá bom? E posteriormente eu insiro novamente esse fluido, né? E mais uma carga do que foi perdido, né? Por exemplo, o R22. O pessoal fazia esse formato, fazia as limpezas, tudo tinha que ser feito e colocava posteriormente. Quando eu estou trabalhando com as misturas, se ocorrer vazamento, tá bom? Como elas têm concentrações adequadas por causa
das propriedades que ela precisa, eu tenho que tirar todo o fluido, fechar o vazamento e colocar um fluido novo. E aquele outro fluido eu tenho que ser descartado de forma correta, tá bom? Que normalmente o pessoal não faz, ok? Então aqui algumas adaptações, né? Isso aqui já até é antigas, essas adaptações. E aqui era mais ou menos o que o pessoal estava tentando fazer, né? O R2 para o 134A, que já vai sair também do mercado. O R22 para o 417A, ok? E assim sucessivamente. Estou tentando lembrar aqui que eu tinha mais algum comentário a ser feito relacionado a essa parte aqui do retrofit, tá bom? Mas, pessoal, em relação a gente falou aqui os fluidos primários. Os fluidos secundários, o que ocorre, na verdade, é que às vezes meu sistema, né, como eu falei, eu não vou colocar ar-condicionado em todo o meu sistema, né, em todo meu edifício. Então, às vezes, é interessante eu ter um tipo de fluido para levar o frio ou o calor, né, aí depende, para o lugar onde eu quero fazer a transferência de energia, tá bom? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Aqui eu não tenho. Vamos dizer, a gente já vai comentar isso aqui nas próximas aulas. Vou jogar aqui, vou fechar aqui, vou explicar melhor para vocês nesse formato aqui, ó. Vamos, volta, eu quero meu ponteiro. Vamos dizer que aqui eu tenho meu ciclo, tá bom? Às vezes eu tenho muito mais evaporadores atuando, certo? E aqui estaria minha sala. Vocês percebem que ter essas linhas a mais aqui, o que significa? É mais fluido que vai estar ocupando, tá bom? E fluido refrigerante é caro, tá bom? Então, se eu não quero levar meu fluido refrigerante, né, lá para o meu local onde eu vou fazer minha refrigeração do evaporador. Então eu vou utilizar um fluido secundário para fazer isso. O que seria mais ou menos, né? Se eu vou pegar aqui, apagar tudo isso aqui, seria mais ou menos o seguinte. Eu tenho um sistema, isso aqui a gente conhece como expansão direta. Eu tenho um sistema onde eu vou passar aqui meu evaporador aqui, vai sair aqui e vai voltar para o meu sistema. E aqui eu vou passar um fluido que vai transportar o frio, tá bom? Então ele está passando aqui e vai vir aqui. Esse fluido frio, no caso, pode ser água ou mistura de água com alguma outra substância, ou outra substância também. E essa água fria, ela vai para um outro trocador que estão inserindo dentro do ambiente que vai trocar daí o calor. Se ocorrer vazamento aqui, é a água que está vazando, tá bom? E eu estou usando água como transporte do meu fluido, da minha temperatura, né? Essa temperatura fria. Então, todo esse sistema aqui a gente consegue deixar compacto dentro de uma casa de máquinas. Vamos imaginar que eu estou usando aqui às vezes amônia. Aqui já não seria climatização, tá bom? E aqui, por exemplo, seria a parte do meu sistema frigorífico. Então eu levo água fria para o meu sistema frigorífico, tá bom? Então eu reduzo a quantidade de fluido refrigerante. Se às vezes acontecer um vazamento, não é meu fluido refrigerante que vai estar vazando, tá bom? E se ocorrer também o vazamento do meu fluido refrigerante, ele está dentro do lugar onde eu tenho todas as condições de fazer um monitoramento, ok? Só que o que acontece, né? A água, normalmente ela congela a 0 graus Celsius, né? Então eu adicionando sais, né, ou anticongelantes, essa temperatura de redução ela vai ocorrer abaixo de 0 graus Celsius. Então, pegar aqui, ó, água 0%, temperatura de congelamento da água 0, com 0% de etileno glicol é 0. Se eu adicionar 10% de etileno glicol em massa, essa temperatura já consegue reduzir para menos 5 graus Celsius, tá bom? Então fica muito mais fácil. Se eu às vezes adicionar até 30%, eu já consigo menos 15. Eu quero trabalhar menos 30, então teria que adicionar quase metade de etileno glicol, tá bom? Só qual que é o mal de utilizar essas misturas anticongelantes? Se eu utilizasse água, né, a 10 graus Celsius aqui, ela vai estar próximo de 1 centipoise, tá bom? Que é a viscosidade. Quando eu já estou usando 50%,
a 10 graus Celsius, eu quase que aumentei 6 vezes a viscosidade. E se eu estivesse trabalhando a menos 20, o aumento é quase de 100 vezes, tá bom? Então, o que é bom, né, de utilizar esses fluidos secundários? É reduzir, é utilizar, né, menor quantidade de fluido refrigerante primário. Então, eu vou usar esse fluido secundário para levar o frio para o local, para reduzir essas temperaturas aqui, dependendo dos usos que eu queira. Eu vou ter que adicionar um sal ou uma outra substância anticoagulante, tá bom? Para poder fazer isso aí. Só que tem um perigo, né? Não sei se vocês lembram aí que teve um tempo atrás que o pessoal eles estavam usando propileno glicol ou uma outra substância para produzir o frio dentro de uma cervejaria, né? Em vez do fluido refrigerante estar dentro da superfície para promover a refrigeração, estavam usando um fluido secundário. Só que houve diversos erros técnicos. O primeiro é que o etileno glicol ele é cancerígeno, né? Nem sei se o propileno também é. E nessa brincadeira tinha vazamento do fluido secundário para dentro do meu local de processo do alimento. Então está sendo contaminado o meu sistema, ok? Acho que vocês devem ter visto isso daí, essa notícia aí deu muito bafafá em cima disso. Fui, até mais.